Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, nós vamos gravar mais um vídeo, mas antes eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, assista ao vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha, nos ajuda muito isso aí. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras e nos ajude com esse canal. Precisamos pregar a palavra de Deus. Queridos, estamos estudando o capítulo 16. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Chegamos ao capítulo de número 16, mais precisamente hoje, nos versos 12 ao 16. 12, 13, 14, 15 e 16. Vamos ler a palavra do Senhor para continuarmos então a comentar sobre o julgamento das taças. Verso 12 do capítulo 16 de Apocalipse, que nos diz o seguinte: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquela grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Queridos, nós chegamos aqui ao ápice, das taças, que quando nós temos aí já em cena a batalha do Armagedon. Nós entendemos que Deus, Ele tem tudo preparado, tá? Tudo está preparado, não tem nada fora de ordem. O Senhor não é aquele Deus de improviso, Ele é Deus que faz as coisas segundo os seus planos, os seus propósitos. A gente vê aqui no verso de número 12, que ele derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, tá? Quando Deus voltou para abençoar seu povo e habitar no meio dele, a sua glória entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Essa passagem está lá em Ezequiel 43:4, tá? Nós temos que considerar essas passagens, porque todas as pessoas da Bíblia que atravessam corpos de água em terra seca são servos de Deus sob a sua proteção. São os seus inimigos, os israelitas, na saída do Egito, Êxodo 14, 15 a 25, Salmo 106. Os israelitas na entrada em Canaã, Josué 3, 12, 4, 18. Elias e Eliseu juntos, segundo Reis 2, 4 a 8, Eliseu sozinho, na profecia de Isaías, Deus seca o rio Eufrates para permitir o restante do seu povo escapar do cativeiro. Em Isaías 51:10, Deus secou as águas do mar para deixar passar os remidos. Se você quiser conferir com Zacarias 10, versos 10, 11 e 12. Quem é esse exército? Que exército é esse? O exército que vem do Eufrates na sexta trombeta é um exército de Deus, tá? Se você for olhar lá na sexta trombeta, você vê que vem um exército de Deus, tá? O exército representado
exércitos são representados como águas ou rios, até pelas águas do Eufrates, e o vento de Deus seca e espalha essas águas. Isaías fala sobre isso no capítulo 17. O vento de Deus seca e espalha essas águas, tá? O exército que vem do Eufrates na sexta trombeta, que nem eu falei agora há pouco, trazendo fogo e enxofre e matando a terça parte dos homens ímpios, tá? Baseado nessas observações, o que vemos aqui é a ação de Deus para vencer o poder militar dos ímpios e deixar os seus fiéis atravessarem o Eufrates em terra seca para chegar ao Senhor. É uma imagem do povo voltando do cativeiro para habitar na presença de Deus e para ficar com o Senhor contra o diabo e seus anjos. Meus queridos, nós precisamos entender que dentro dessas visões, muitas visões são para nós hoje incompreensíveis, mas a partir do momento que nós passamos a estudar um pouco mais a Bíblia com mais firmeza, tá? Nós vemos que o Senhor sempre volta para abençoar o povo. O Senhor nunca deixa nada por fazer. E no derramar dessa sexta taça, a gente vê que a congregação do ímpio, o exército do inimigo, já está preparado para batalhar contra os fiéis. É a visão de João. E nós vemos que lá na Terra Santa acontece a visão de João baseado no lugar onde terá o embate chamado Batalha do Armagedon. E nós vemos que o inimigo, na visão, ele conclama os seus seguidores, tá, do mundo todo para poder travar essa batalha com ele, ficarem a favor dele. Você vê no verso 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. A gente vê o trio trabalhando junto. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O diabo e seus 2 principais aliados, a besta do mar e o falso profeta, que é a besta da terra, que induz as pessoas a adorarem a besta do mar. Sabemos que tudo que sai da boca deles é mal, pois o diabo é o pai da mentira. Já diz lá em João 8,44. Agora, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saindo da boca destes 3 personagens, e obviamente são imundos. Rãs são mencionadas aqui nas referências à segunda praga no Egito, lá em Êxodo 8:1-15. Tá? No Antigo Testamento foram consideradas imundas e por isso abominações. Está lá em Levítico 11, versos 9 e 10. Meus queridos, nós estamos aqui vendo a preparação da igreja do anticristo, da igreja de Satanás, já para poder pelejar contra os santos e o Senhor. Tá? No verso 14, a gente vê que são espíritos de demônios. 16:14 nos diz o seguinte: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Eles vão dar uma atacada final. Eles vão apelar para tudo quanto é artimanha e artifício. A Bíblia já nos diz lá no Novo Testamento, lá atrás um pouco, que Satanás, ele se puder, ele se transfigura até de anjo de luz para enganar os escolhidos. Tá? E a gente vê que esses espíritos de demônios, eles vão aos reis da terra. Aqui na visão de João, são os reis da terra, mas é claro que aqui está se referindo a todos os dignatários, a todos os dirigentes de democracia, de ditadura, de império, não importa, a todos os regentes da terra, do presidente ao rei, a todos que têm a responsabilidade de conduzir o povo. E o que eles fazem no verso 14?
eles vão com o intuito de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E, irmãos, presta bem atenção, meus queridos, você que nos assiste, na visão de João, isso acontece. Eu fico imaginando na ótica de João, como isso deve ter sido uma cena de tirar fôlego. Por quê? Porque ele já não manda mais embaixadores, já não se manda mais ninguém, ele já manda esses demônios conclamar os governantes da terra para congregarem na batalha do Armagedon, tá? O que é? É uma batalha espiritual e os servos do diabo vêm com seus sinais para enganar os homens, pois por causa dos sinais dos magos que Faraó endureceu seu coração nas primeiras pragas, Êxodo 7:22. Lembra da praga do Egito, quando antes de começar, quando Moisés estava naquele ensaio ainda de ir a Faraó e Faraó simplesmente endurecia o coração, tá? A gente vê que Moisés transformou a vara. Arão transformou a vara de Arão, Moisés transformou a vara de Arão, se não me falha a memória, é isso mesmo, em uma serpente. E o que o diabo fez usando os dois magos? Me esqueci o nome deles agora. Os dois magos também lançaram um cajado no chão e transformaram em cobra. Moisés fez um milagre da parte de Deus e eles fizeram o sinal e prodígio da parte de Satanás. Só que nós temos a conclusão dessa história com um desfecho para nós. Por quê? Porque a cobra que foi transformada na vara de Arão, essa cobra engoliu a serpente dos magos do faraó do Egito. Então nós vemos que Deus sobressai, Deus está sobre essas coisas. Nós não podemos nunca esquecer isso, tá? Se dirige aos reis do mundo inteiro, aos presidentes no caso. Esses espíritos têm um objetivo específico. Eles querem enganar os reis do mundo. Novamente, a figura destaca a influência mundial do dragão, os seus aliados, um fato que se enquadra bem com as características do Império Romano edificado no capítulo 13. Queridos, nós não podemos generalizar determinadas coisas, mas existem sombras, tipos, existem mistérios na Bíblia que muitos de nós não conseguimos ainda entender e às vezes alguma coisa nos dá a entender, tá? É interessante que aqui ainda no verso 14, com o fim de juntar todos eles, a peleja pode ser uma batalha física como uma batalha sobre Israel e a Síria, em que um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe enganou o rei para provocar a guerra. Lá em 1 Reis 22, 1-28, pode ser uma batalha espiritual como uma batalha contra os príncipes da Pérsia e da Grécia, que Daniel, orando, o anjo veio com a resposta e o príncipe da Pérsia entrou em batalha espiritual com o emissário de Deus. Mas de qualquer forma, a gente vê em todas essas passagens que o Senhor triunfa no final. A vitória é de Deus, a vitória é nossa, é do povo de Deus, tá? Pode incluir os dois aspectos, como a luta de o faraó contra Deus. Você vê lá nas pragas que nas pragas a batalha foi espiritual e foi física. Mas a gente vê que no final o povo vence. Por quê? Faraó acaba sendo morto, afogado, quando o povo atravessa o Mar Vermelho e Faraó e o seu exército sucumbe naquela passagem, tá? Então, nós temos que parar para pensar que nem
tudo que está na Bíblia nos é lícito saber. Nós podemos especular alguma coisa, tá? Só que os corações obstinados querem tirar proveito dessas coisas, tá? Lá no tempo de Faraó, envolveu tanto a batalha espiritual, um coração obstinado, como uma batalha, como o exército de Faraó que morreu no Mar Vermelho. Independente da natureza da batalha em si, o resultado seria o julgamento dos povos rebeldes, semelhante à cena do Vale da Decisão em Joel 3. Queridos, Deus vai julgar os reis enganados pelos espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Nós não podemos esquecer nunca que o nosso Deus está com tudo preparado. E essa visão de João com relação à sexta trombeta é uma visão que nos dá uma expectativa do que vem a ser essa batalha do Armagedon. A gente vê no verso 16 que a Bíblia diz o seguinte: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. É uma hora que o Senhor fala para nos lembrar que nós precisamos continuar vivendo a totalidade da palavra. Nós não podemos pegar a totalidade da palavra, e viver um pouco dela. Eu costumo dizer que Deus, Ele não quer 99,99999, uma dízima por cento do ser humano, não. Ele quer 100%. Deus, nesse caso, Ele não abre mão. E Ele nos avisa: eis que cedo vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Não é andar nu fisicamente, mas é você ter uma vida regrada pela palavra, mas de vez em quando você deixar de vigiar e dar um pulinho no mundo e faz algumas coisas. E no verso 16, no finalzinho dele, no verso 16, ele fala o seguinte: e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Ou seja, os três espíritos foram pelo mundo, ajuntaram os reis da terra, os presidentes ou quem quer que fosse, que estiver na época, e esses homens com seus exércitos se congregaram neste lugar. Eu já vou terminar, mas eu preciso passar isso aqui a limpo. Olha só, a batalha não acontece no capítulo 16, tá? Isso aqui nós ainda estamos na sexta taça. Temos que esperar até o capítulo 19, onde nós temos o desfecho da batalha do Armagedon, para ver o resultado dessa guerra. No momento, o Senhor quer mostrar, através do João, o lugar da batalha, Armagedon. Esta palavra aparece somente aqui, mas o próprio versículo diz que ela é origem hebraica. A palavra significa monte de Megido ou Megido, ou cidade de Megido ou Megido, e nos lembra do significado da região de Megido em batalha decisiva no Antigo Testamento. Foi o local da vitória de Israel sobre Jabim e Sísera. Lembra do general Sísera, Juízes 4 e 5, especialmente 5 a 19. Josias morreu da ferida que sofreu nessa batalha contra o imperador Neco, rei do Egito. Então, o Senhor, Ele tem sempre remanescentes, Ele tem sempre alguma coisa que dê respaldo na história passada para vivenciar a história futura. Então, meus queridos, a sexta taça, ela abre uma cortina para um episódio futuro. E nós vemos que João, ele nessa visão, ele descortina esse palco e mostra, tá? Armagedon, então, representa um lugar de julgamento e de batalha decisiva. Certamente Deus julgará e aplicará a sua justiça por ocasião da batalha do Armagedon. Esta foi a sexta taça, falta a sétima. Segunda-feira nós estaremos juntos
Breve uma igreja vai subir para morar no céu de glória com as bodas do Cordeiro. Só vai subir um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?